Olá, amados, graça e paz. Estamos aqui para mais um IMCast. Antes de apresentar aqui o nosso convidado, eu vou falar um pouco do meu livro, né? O Segredo de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações. Esse livro fala sobre, o conteúdo é sobre o caráter de Deus. Foi uma inspiração que o Espírito Santo me deu e se você desejar, né, ter esse material na tua mão, você pode estar falando com a gente via inbox, com a nossa página aí no Instagram, e com certeza vai estar abençoando a sua vida. E nós estamos aqui hoje com um amigo, um mestre, um pastor, Márcio Gonçalves, meu conterrâneo de Maricá, e é uma grande honra recebê-lo aqui, Márcio, e quero deixar aqui a minha gratidão pela tua presença. Amém. Feliz também de estar aqui com você, pastor Léo, pessoal aí que acompanha aí o podcast, o IMCast, né? Espero que esse tempo que a gente tem aqui nos ajude a elevar Cristo no coração das pessoas. O pessoal ir para casa, né, e dormir, né, com Cristo na cabeça, no lugar mais alto. Isso aí. Então, a gente tem feito alguns episódios aqui e a pauta é sempre em cima do Evangelho de Cristo e do cenário que a gente observa dentro do nosso país, dentro das nossas igrejas, que a gente percebe, né, claramente que falta a essência do fundamento que é Cristo. E eu queria que o pastor Márcio, você desse a sua opinião em relação ao que você enxerga em referência ao que é pregado nas nossas igrejas brasileiras. Como que você enxerga o Evangelho no nosso país, no Brasil? Então, o apóstolo Paulo, ele fala numa das suas cartas, ele disse o seguinte: eu não preguei a vocês nada sobre nenhum outro assunto senão Cristo e esse crucificado. Mas, se você ler as cartas de Paulo, né, você vai ver que ele falou de praticamente tudo que a gente fala. Então, ele falou de todos os assuntos. Verdade. Mas o que ele quis dizer é que Cristo era o centro de todos os assuntos. E aí é que está, né? Se a gente, a gente não pode dizer que a igreja brasileira não fale sobre Jesus. A gente canta sobre Jesus, a gente ensina sobre Jesus, a gente prega sobre Jesus, a gente diz a paz do Senhor em nome de Jesus, né? Mas onde Cristo está nesse lugar? Onde Ele está? Com certeza, Ele não está no centro. Com certeza, Ele não está no topo. E se Ele não está no centro e Ele não está no topo, Ele não está. Jesus não aceita outro lugar senão o centro ou outro lugar senão o topo. Uhum. Né? Só que é muito difícil para a igreja perceber isso, esse disparate, né, essa incoerência de sermos a igreja de Cristo, mas ele não ser o centro da igreja. A igreja não percebe isso. Já que está falando dele, fala dele o tempo todo. Eu já conversei com muitos pastores, eu falei, não, mas eu prego Jesus. Tá, mas você coloca ele aonde? Você termina a sua pregação, as pessoas vão para casa pensando em quem? Em Davi? Em Salomão? Né? Ou em você, que é muito bom falando? Uhum. Se você for muito bom em fazer as pessoas pensarem em você pregando, você é muito ruim. Você não está cumprindo o papel, né? O papel é que ele cresça e você diminua. Então, só que isso tem a ver com tudo, né, Léo? Isso tem a ver com a canção, com as canções, com o aconselhamento, com a fala, com o trato e tal. E, infelizmente, eu falo isso com muita tristeza, me incomoda demais, a igreja brasileira, que é a igreja que eu amo, ela precisa acordar para isso. Onde Cristo, qual é o lugar que Cristo ocupa nela? Sim.
Quando você falou aí, vai embora pensando em quem? Salomão, Davi, né? Você, no pregador, enfim, ou nela mesmo. Você acredita que esse tipo de mensagem que no final não termina em Cristo, não centraliza Cristo, é por falta de conhecimento de quem está ministrando, ou é a intenção mesmo de não revelar Cristo? Você percebe que existe um déficit de ensinamento profundo de Cristo, ou algo básico também? Você percebe que é uma falta de ensinamento, pessoas que não conhecem e começam a falar por experiências, enfim, e acaba não centralizando Cristo, ou é porque não querem falar de Cristo? Então, para mim há os dois casos, né? Há os dois casos. Existem os líderes, os maliciosos, e existem os equivocados. Né? Os maliciosos são aqueles que conhecem a verdade, mas trabalham contra ela, intencionalmente, com interesses espúrios, né? Mas existem os equivocados, por falta de conhecimento, por falta de ensino, né? Pela ausência do ministério, de mestre, ou a falta da valorização do ministério de mestre na igreja. Mas além dessas questões que para mim explica muito, sim, existe para mim uma questão ainda mais profunda. Você fala de quem você mais admira. Perfeito. Certo? É de quem você mais admira. Você tem um autor, você tem um artista, você tem um pastor, você tem um... Então você fala de quem você mais admira. Se você fala mais de você, você admira mais a você. Sim. Então, por quê? Porque a pessoa que você mais admira é a pessoa que te proporciona mais prazer. De repente você fala muito da sua esposa, porque ela te proporciona muito prazer. Fala muito dos seus filhos, porque te proporciona muito prazer. Por que a igreja não fala de Cristo? Por que o pregador, ao pregar, ele fica impressionado e gera um êxtase incrível na igreja por Davi, por Sansão, por Salomão, por Abraão, por Josué? Porque para eles, para esses pastores e bons pregadores, eles é que são os heróis. Eles é que são os heróis. E o coração humano, ele odeia a glória de Deus. Nossa. Odeia. Ele nasce assim. Ele nasce assim. A Bíblia fala que todos os pecados estão vazios, destituídos. Eles têm repulsa à glória de Deus. Esse é o estado natural do coração humano. Depravação total. Isso é impressionante, que a pessoa pode falar de Deus e odiar a glória dele. Usar o nome de Cristo e odiar a glória de Cristo. Ou seja, ele usa o nome de Cristo para sobressaltar a sua própria glória. Cara, isso é muito sério. E aí, Jesus em João 5, ele ensinou isso. A gente tem um módulo lá na escola, de um curso na escola, do Dinâmica da Graça, que Cristo ele fala assim para os caras. Os caras falam assim: quem é você? Você é maior do que o nosso pai Abraão? Não tem essa passagem? Você é maior do que o nosso pai Abraão? Ou seja, para eles, Abraão era maior do que o filho da irmã Maria. Sim. O Nazareno. Né? Porque eles não sabiam quem de fato era Jesus. É justificado. Mas veja só qual era a referência dos caras. Outra vez ele fala assim: você é maior do que Moisés? Outra vez poderia dizer: você é maior do que Salomão? Por quê? Porque Moisés, Abraão, Salomão são só homens. E quando você encontra uma representatividade, você se identifica com ele. Tipo, eu não sou Abraão, mas eu sou fã de Abraão.
Então eu participo da mesa da glória de Abraão. Entendo. Tá me entendendo? Tô. Eu não sou o pastor Java, Léo Zava, mas eu sou da igreja dele. Então, como ele, né, é bom, eu recebo de escanteio, eu recebo um pouco desse prestígio e tal. Assim é o coração humano. Se o diabo ele não puder roubar a glória de Deus, ele vai oferecer a você. Ele vai oferecer a você, porque é o que o seu coração quer, o que o nosso coração natural quer. Entendi. E aí, por isso que pregações que falam, né, que enaltecem os heróis da Bíblia, dão tão certo. Aí Cristo fala assim: olha, vocês me odeiam porque eu não vim em meu próprio nome. Eu vim para enaltecer o nome de outro, ou seja, de Deus, do Pai. Isso. Se vier outro enaltecendo o próprio nome, vocês vão abraçar ele, vocês vão amar ele. Entende? Porque Jesus estava ali como, na visão dele, estava ali como homem. Eles não tinham noção que ele era divino, que ele era Deus. E como o coração humano odeia a glória de Deus, apresente-me um homem que tenha habilidade, que tenha poder, que tenha carisma, que tenha qualidade, e nós vamos adorá-lo. Desde que a gente não dê essa glória para Deus, nós ficaremos felizes em dar essa glória para alguém. Se a gente não puder tê-la, sim, a gente vai dar, mas só a homens. Isso tem, eu compreendi que isso tem implicação direta, não só com as mensagens, com os mensageiros, e com a forma como a igreja adora esse tipo de mensagem. Verdade. Você termina a mensagem e fala assim: olha, você tem que ser como Davi. Isso. Aí a pessoa sai dali querendo ser igual a quem? Semelhante a quem? A Davi. A Davi, e não a Cristo. Eu preguei a gente fomos fazer um trabalho missionário na Paraíba, e aí eu ministrei para os missionários lá. Era uma equipe, né? Eram 84 missionários de vários lugares do Brasil. E aí eu tive a oportunidade de ministrar lá. Eu falei sobre Zaqueu, e eu comecei a minha fala, né? Falei assim: bom, você normalmente vai para casa, quando houve uma mensagem aqui nesse texto de Lucas 19, pensando em Zaqueu. Mas eu quero que hoje, ao terminar aqui, você vai para casa pensando em outra pessoa, que não é Zaqueu. E aí terminou, veio uma pastora e falou para mim: pastor, eu aprendi a partir de hoje, eu vou olhar para o texto para encontrar Jesus. Top. Deus tocou nela, né? Amém. Deus tocou nela. Falta isso. Falta isso por parte de quem ministra. Isso. E falta isso por parte de quem é ministrado. De fato é isso que a gente enxerga também, né? Mas a gente, é o que eu costumo dizer, a gente é muito pequenininho, né? Ainda. Isso. Mas o reino de Deus a gente enxerga que é como uma semente, né? De um grão de mostarda, e depois que ela cresce. E por isso é essa necessidade da gente fazer esses podcasts, para poder colocar essa semente no coração de alguém. A gente sabe que o que você está falando aqui, o que a gente tem falado, né, durante alguns anos já na nossa igreja, isso vai chegar. E como essa pastora recebeu, ou seja, ela é uma líder, né? Vai influenciar outros. Automaticamente isso vai influenciar. Mas assim, cara, eu particularmente já vi algumas mensagens suas e fui muito impactado, né? Principalmente quando você pregou. Acho que na grande maioria das vezes você falou sobre o Evangelho de Cristo e apontando para Cristo, e que a gente fala que é a graça, o favor, né? Que é o Evangelho, né? de Cristo. Mas teve uma passagem que você pregou, eu queria que você pudesse falar, se você puder, um pouco, que eu fiquei muito impactado. Mas como tem alguns anos eu não gravei, sim. Eu queria relembrar um pouco o que você falou a respeito da mulher samaritana, quando ela teve aquele encontro, sim, com Cristo. Você podia, sim, dar uma palhinha? Eu lembro dessa mensagem. Você lembra? Ela tem quase 7 anos, né? Isso aí. O tema da mensagem, o título da mensagem foi o alvo da graça. Isso aí. O alvo da graça. Isso
Eu trouxe essa mensagem na época aqui com uma missão intencional, como todas as mensagens, né? Eu sou convidado e tal, eu penso, sim, eu procuro ser intencional, Sim. não só ter uma participação, mas de fato deixar alguma coisa que vai ficar e gerar resultado. E na época, que não é diferente de hoje, o tema graça estava muito em voga. Certo. Né? A igreja tem disso, né? Ela está sempre levantando algum assunto novo ou voltando a algum assunto novo, o que é bom, dependendo, é bom. E aí todo mundo falando sobre graça, né? Através da música, os artistas usando a palavra graça nas canções e tal, aí isso acaba provocando a igreja. Porém eu percebi, por ser teólogo, eu percebi que a compreensão e a definição sobre a graça na igreja estava muito capenga, mas principalmente a sua utilidade. Certo. Eu ouvi gente grande, que não é o nosso caso, como você disse, eu ouvi a gente grande falando sobre a graça, mas dando a ela uma utilidade que não é a que Deus quer que a gente dê. E qual é o equívoco? Que você é o alvo da graça, o alvo final da graça. Eu acho que foi isso aí mesmo. Foi isso. E não é. Você é o beneficiado pela graça e não o alvo final da graça. O alvo final da graça é a glória de Deus. Isso. Deus, ele vai ser glorificado, seja o pecador beneficiado pela graça ou não. A canção do Reginaldo, Os Meus Joelhos Já Se Dobram, que é inspirada no texto de Filipenses 2, né? Eu ministrei isso no coração dele na época, ele entendeu, fala lá que chegará o dia, é uma profecia. Sim. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Se o diabo não tem joelho, Deus vai dar para ele se ajoelhar. Se ele não tem língua, Deus vai dar para ele declarar. Salvos e perdidos vão glorificar a Cristo. Ou seja, os resultados do anúncio do Evangelho são uma coisa. O propósito do Evangelho é outro. O propósito do Evangelho é a glória de Cristo, né, de Deus em Cristo Jesus. E aí eu ministrei naquela época, baseado nessa passagem, porque assim, toda a narrativa do texto, em toda a narrativa do texto, você não tem heróis. Ou seja, a missionária é uma prostituta, né? Uma mulher de vida duvidosa. Verdade. Os discípulos que fazem parte do ministério, né, da elite de Cristo, estão preocupados com comida, encher a barriga. Foram na cidade, foram lá na pensão da dona Julieta, compraram e não falaram do evangelho para ninguém. E os caras andavam com Jesus. Aí a mulher de vida duvidosa, certo? Relacionamento fracassado, cheia de dúvidas religiosas, evitando contato social, ela bebe da água. E ao beber da água, ela não fala dela, ela fala dele. Ela entra na cidade, tomada de ousadia, de coragem, deixou a vergonha de lado, o medo do preconceito de lado, o medo da rejeição de lado, entrou na cidade e evangelizou a cidade, e funcionou, porque a cidade toda foi ao poço. Quem tinha que ter feito isso? Os discípulos, cara. Eles foram chamados para fazer isso e não fizeram. Então, não há heróis nesse texto, né? Isso aí. Assim, heróis humanos, né, no sentido humano. Não há. Todos eles são instrumentos, são abençoados, mas são instrumentos para quê? Para que Cristo é a pessoa exaltada desse texto. Ele é a pessoa valiosa desse texto. E ele é quem se oferece de graça. Eu estou quase chorando aqui. Amém? Porque quando fala de Cristo absurdo. E ele se oferece de graça. Verdade. Ele fala, cara, a água sou eu. Beba. Se você soubesse, e aí é que está o que a gente falou no começo aqui. Se você conhecesse a graça de Deus e quem está falando com você, quem ia pedir era você. Para mim, esse é o quadro da igreja hoje. Ela não conhece nem a graça e nem o Cristo da graça. Se ela conhecesse o que é graça, de fato,
né? E quem é o Cristo da graça? A igreja, como diz Piper, né? A igreja não iria tentar dar nada a Deus, ia pedir, porque o necessitado somos nós é que precisamos, nós é que somos os carentes. Cara, é isso mesmo, lembrei de tudo agora. Entende? E ele é valioso demais, valioso, o valor é dele. Então assim, o alvo da graça é ajudar o pecador a ver o valor de Cristo e não o seu próprio valor. Lembrei, quando você fala o alvo da graça, eu lembrei da introdução que Paulo dá aos Gálatas, no capítulo, e se eu não me engano foi você que ministrou isso no meu coração. Capítulo 1, quando ele fala, não sei se você lembra, se você quiser eu vou até abrir a Bíblia aqui e vou deixar você expor isso aqui. Se eu não me engano, você vai lembrar, não sei se foi você ou se foi outro mestre que se ministrou. Foi, eu vou lembrar. Gálatas 1, né, ele se apresenta como apóstolo enviado, não da parte de homem, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que ressuscitou dos mortos. Aí no 2, ele fala, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Aí ele fala, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou. Isso. Acho que foi você. Foi. A si mesmo. Foi. Por nossos pecados, a fim de nos resgatar da presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória, por isso que eu lembrei. Isso. Para todo sempre, porque quando você falou o alvo da graça é a glória de Deus, e ele define isso aqui perfeitamente nesse texto. A quem seja agora para todo sempre. Amém. A igreja não... a gente canta, né? Porque dele, por ele, pra... A gente são canta. Todas as coisas. A gente canta, é o texto áureo. Mas a gente não entende o que a gente está falando, cantando. A gente não entende. Dele vem, por ele é, para ele é, todas as coisas. Por que a gente não entende, cara? Então... Falta o ensino? Falta ensino. Né? Mas isso para mim... Por que eu estou falando isso? Cara, porque ela para entender, cara. Tá claro. Como é que a gente lê? Eu me converti, eu conheci, eu fui criado na igreja, esse é o meu rápido testemunho, né? Uhum. Eu fui criado na igreja, conheci Deus aos 15, me tornei pastor aos 23 e me converti aos 26. E na minha conversão, eu já dava aula de teologia, eu já ensinava, já conhecia a Bíblia. Eu reli Romanos 5, 8 a 10 de novo. Eu reli ele de forma como eu nunca havia lido, que diz que Deus amou quem não devia. Isso. Quando eu li ali, eu li assim, Deus amou quem ele devia amar, eu. Ele devia me amar. Eu sou o centro de Deus, eu sou a causa de Deus, eu sou o motivo da alegria de Deus. Não é isso que a gente escuta nas canções, nas pregações? As canções que centralizam o homem. Isso, então. E isso, assim, ouvir isso é maravilhoso. Bom demais. É bom demais, entende? É bom demais, mas não é tão bom assim. Não é tão bom assim, porque leva à morte. Rouba a plenitude. A ideia de que, há 7 anos atrás, quando eu ministrei aqui, de que o alvo da graça não é você, ou seja, o alvo final não é você, é porque o que eu ouvi e ouço, em boa parte de quem fala sobre a graça, é que Sim. Você Sim. é o centro de Deus. Né? Você é o centro. E tal. Porque confundem o amor com o valor. Deus te ama, mas Ele tem a mania de amar o que não presta. Mas Ele te ama, isso foi decisão dele. Sim. Ele não precisou encontrar valor em você para te amar. Ele te amou ao custo do valioso filho dele. Então, Ele amou você para a glória dele. Ele não amou você para a sua glória. Sim. O problema do homem é que ele não quer só o amor de Deus, ele quer a glória.
que pertence só a Ele. De forma muito intencional, eu trabalho para distinguir essas coisas na mente de quem me escuta. De forma muito intencional. Porque teve uma vez que eu estava dando uma aula para lideranças, e aí tinha uma pastora, e aí eu usei lá o texto clássico de João 3,16, que quase sempre é mal utilizado. Sim. Né? Como se o alvo ali de João fosse mostrar o quanto você é valioso, e não é isso. Né? Olha como que você é precioso, você é tão precioso que... Não. Cristo... Não, você é tão terrível que... O objetivo de João 3,16 não é enaltecer o indivíduo amado, e sim o indivíduo que ama. Esse é o objetivo de João 3,16. É enaltecer o amor de Deus e não seu valor. Está entendendo? Tô. E aí, eu fui explicando isso na aula ali, aí a pastora, uma das alunas, né, disse, não, mas... Aí ela citou João 3,16. Deus amou o mundo. Aí eu escrevi lá no quadro, e ela falou assim, como que Deus vai me amar se eu não valo nada? Eu falei assim, mas é exatamente esse o lance, cara. Porque o que assim, é necessário mais amor? Sim. Para você amar quem presta ou quem não presta? Mais amor para amar quem não presta. Quem não presta. Ou seja, ao amar quem não presta, o amor é enaltecido. Perfeito. Caraca, bicho. Percebe? Doideira. Então, o que normalmente a nossa mente faz, a mente da igreja faz... Centraliza... mistura tudo. Deus me ama porque eu valho alguma coisa. Isso aí, tem valor. Eu tenho valor. Absoluto. Ou seja, ele me amou por algo que há em mim. Isso. Não, bicho. Ele te amou por algo que há nele. Ele é amor. Você não é amável. Aí você está me escutando aí, não, vai entrar em depressão. Calma aí. Você não é amável, você é amado. Ele decidiu amar quem não devia. Ele decidiu amar quem não presta. Para tornar... Você não é amável. Você não é amável. Você é amável. É verdade. Se você olhar para mim, você vai enxergar que eu não... Porque, assim... não tem como você me amar. Não tem. Não tem. Veja as implicações práticas disso. Se você acredita... Implicações práticas negativas. Se você acredita que Deus te amou porque você é amável, ou seja, porque você merece o amor de Deus... Primeiro, já destruiu o amor incondicional. Perfeito. Segundo, o seu trato com as outras pessoas que você acha que são menos amáveis vai mudar. Perfeito. Entende? Fulano não merece ser amado. Então você nunca vai conseguir amar com o amor que Cristo ordena. Como? Ele fala, ame como eu vos amei. Como é que Cristo nos amou? É isso aí, bicho. Aí isso causa divisões na igreja. Você cria grupos na igreja. Você inviabiliza a comunhão cristã, a unidade. Por quê? Nós temos aqui um grupo das pessoas que são as mais amáveis, então elas devem ser mais amadas, e aqueles que são menos amáveis, então eles devem ser menos amados. Então, cara, isso não existe o amor incondicional. Não existe o amor cristão aí. Mas você vê que uma relação com Deus, né, que passa pela compreensão teológica, bíblica, sim, vai ter uma implicação prática direta na vida da igreja, no dia a dia da igreja. Aí, se você não entende isso, mas é um pastor de coração, tu vai malhar para poder trabalhar a comunhão e a unidade da igreja, não vai conseguir. Porque a sua teologia está desviada. Isso. A base da sua teologia está equivocada. Então, você precisa corrigir isso daí. E mesmo depois de corrigir, vai dar uma trabalheira danada, né? Porque o pessoal não pega na primeira, tem que passar umas 3 demãos, entendeu? E aí... Eu imagino a cabeça de quem tá ouvindo isso aí. Mas é pra dar uma metanoia mesmo. É pra mexer mesmo. Isso aí. É pra mexer mesmo. Cara, muito legal. Na verdade, assim, você explicou mais além do que eu já tinha aprendido naquela vez que você ministrou. Uma coisa também, cara, que me impactou muito foi quando você contou um testemunho de um jovem
foi aqui, numa ministração, que ele era um discípulo teu e você estava ali discipulando ele para ele enxergar, né, a ótica que Deus enxerga e como ele deve enxergar tanto o evangelho como o chamado, enfim, você estava ministrando isso. Eu lembro que você falou que ele chegou para você e falou: pastor, eu vou parar desse discipulado porque eu preciso fazer uma faculdade. Você lembra disso? Aí você falou: para que você quer fazer uma faculdade? Aí você contou isso, eu falei: cara, eu fiquei assim, nossa, cara, é isso mesmo. Aí quando você foi contando, no final da história, eu não sabia se eu chorava ou se eu ria. Sim. Você lembra disso? Lembro. Ontem mesmo eu tive com um casal que nos procurou, eu falei um pouco desse assunto, não falei da mesma experiência, mas falei desse assunto, desse tema, dessa teologia aí, que é o lugar que Cristo ocupa, o lugar que a glória de Deus ocupa no coração do cristão. O John Piper me ensinou algo no livro Finalmente Vivos. É um livro pequeno, mas é um livro incrível. Eu lembro exatamente o dia, a hora em que aquela verdade entrou e ficou, e eu aprendi ela e passei a ensiná-la, né? O John Piper, eu tenho 2 pastores, é o John Piper e o Tim Keller. Eles não sabem, mas eles são meus pastores, né? Meus mentores. Estudei a teologia deles, entendi a teologia deles e consumo tudo que eles escrevem e tal. E são as minhas principais influências. O que eu sei sobre a glória de Deus eu devo ao Piper, o que eu sei sobre o Evangelho eu devo ao Keller. Okay. E ele falou lá sobre a questão do novo nascimento. Assim, o que de fato é o novo nascimento? E ele faz uma distinção bíblica e teológica. E ele usa um exemplo que foi incrível. E aí, tipo, o que está mais ou menos a gente está falando aqui, o que está no topo ou no centro da sua vida? Por que você faz o que você faz? Por que você grava podcast? Por que você é pastor? Por que você é mestre? Por que você ensina? Por que você aconselha? Por que você faz missões? Se a resposta final, depois de todos os porquês, não terminar em Cristo, você precisa corrigir sua motivação. E aí foi o que eu fiz com esse jovem, faço isso com muita gente, né? O porquê. Eu procuro ajudar as pessoas a conhecerem suas motivações, normalmente elas não gostam disso, sim, e a santificar suas motivações pelo Evangelho. Porque assim, a minha principal contribuição da minha vida vai ser isso. Por quê? Porque se não for Cristo, aí eu perguntei para ele, né? Ele, eu preciso trabalhar, pastor, preciso fazer uma faculdade. Para quê? Para eu ser assim, mais dinheiro. Assim, para quê? Para quê? Como assim, pastor? Eu falei, para quê? Responde. Para eu precisar comprar alguma coisa, eu ter como comprar. Então você quer ter poder. Sim. Controle. Sim. E se eu tiver um problema de saúde, eu ter como pagar um plano de saúde. Então você quer ter segurança. Também. Quando eu quiser comer alguma coisa, eu vou lá e compro. Não fico, tenho que esperar um mês inteiro. Então você quer satisfação? Sim. Então você quer controle, segurança e satisfação? Então é por isso que você quer fazer faculdade? Sim. Sim, você não tem isso em Cristo? Você pode encontrar tudo isso em Cristo de graça. Então você está buscando fora de Cristo o que você já tem em Cristo, o que você já pode ter em Cristo. Aí, então não devo fazer faculdade? Eu falei assim, claro que sim, se for a sua vocação para alguma área aí. Mas precisa ser por causa dele. As suas necessidades, você acha que há alguma que ele não possa suprir? Você acha que há alguma necessidade que ele não possa suprir? Ele sustenta os céus, os anjos
são felizes por causa da existência dele, da realidade dele. E tem muito tempo isso. Você acha que há necessidade que em Cristo você não possa suprir? E aí, mas como que eu faço então com a minha vontade de... E aí eu fui, trabalhei isso nele, né? Assim, bom, você deve fazer faculdade, eu te motivo a fazer isso, ou pode ser um seminário, pode ser uma faculdade, pode ser qualquer coisa, qualquer carreira, a se casar, todo o motivo pela qual você faz alguma coisa. Você que pertence a Cristo, está nele, tem a sua identidade definida nele, não viva mais você, deixa ele viver em você. O que você vai viver, viva por causa dele, viva para a glória dele, viva para a glória dele. E aí isso entrou nele e mudou a cabeça dele. Significa então, Márcio, que ele, ponto, se tornou um arcanjo? Não. Ele passou a ter crises. Mas em que sentido? Crises positivas. Toda vez que o coração dele manifestava algum anseio, alguma carência, ele realinhava o coração dele dentro daquilo que eu tinha dito. Entendi. Entende? Cara, foi um ensinamento fora de série. Porque depois que você falou isso, isso também entrou dentro do meu coração. Isso foi em 2017, você veio? Acho que sim. E depois disso eu nunca mais também... não saiu. Nunca mais que bom, tive essas crises negativas, né? Sempre crises positivas, como você falou. Porque eu não lembrava exatamente qual é a sequência de perguntas que você fez para ele, mas eu lembrava que no final era exatamente isso que você falou, né? Em Cristo você tem isso. Isso. É isso que ele quis dizer, a mulher no poço. Exatamente. Ela foi ali pegar água do poço, mas ela tinha sede na alma. A sede dela é a sede de todos nós. A alma, ela, né, assim, quando a alma humana perdeu o Criador. E como diz Agostinho, há um buraco na alma humana do tamanho de Deus. Qual o tamanho dele? Qualquer coisa que você coloca lá vai chacoalhar, não vai preencher. Entende? Vai fazer só barulho, mas não vai preencher. Só Deus pode preencher a alma humana, satisfazer a alma humana. Então, a carência dela é a carência de todos, crentes ou não crentes, crentes ou ateus, né? De todos, é de todos. E aí sim, você é um ministro, eu sou um ministro. O que a gente vai oferecer às pessoas? Menos do que elas precisam? É verdade. Entende? A gente tem que oferecer o que elas precisam. E é o que a gente percebe, eu falo muito nisso, né? As mensagens que só falam daquilo que é natural, que é da criação, que parece que é isso que vai ocupar esse lugar e vai preencher esse vazio da alma, a gente percebe que as pessoas estão muito frustradas com o cristianismo, que na verdade não é o cristianismo, com o mundo gospel, por causa desses tipos de mensagens que, ao invés de a gente oferecer o que de fato vai preencher, que é o Criador, né, e a sua glória, as pessoas oferecem o que vem da criação. E o que vem da criação nunca vai preencher. A gente tem na escola, no curso de Dinâmica da Graça, uma matéria que chama-se Ídolos do Coração. Ídolos do Coração. É um módulo muito importante, porque fala mais ou menos disso, né? Acho que é Agostinho quem disse, acho que foi Calvino, disse que o coração é uma fábrica de ídolos. A gente encontra ele já está fabricando outros aqui. Sim. E o ídolo é um substituto de Cristo. É um substituto de Cristo. Alguém como se fosse um anticristo. Alguém que se faz passar por Cristo, que promete o que Cristo promete, mas não pode cumprir. Promete satisfação, plenitude e tal. E qualquer coisa pode se tornar um ídolo. E o pior, coisas boas e certas. Caramba. Coisas boas e certas. É preciso, assim, a gente... Dá um exemplo. Sim.
um ministério, né? A gente que somos ministros, mas a gente poderia citar qualquer exemplo. Nesse módulo, a gente faz um exorcismo, né? A gente faz um questionário de perguntas que eu aprendi com o Keller. Ele fala assim: a idolatria do casamento. Sim. Se o meu casamento não vai bem e eu não faço meu cônjuge feliz, a minha vida perdeu sentido e eu não tenho valor. Então você pega isso e aplica a qualquer outra realidade da sua vida. Profissional, ministerial e tal, filho, aparência, sucesso, relevância. Se eu não tenho isso, a minha vida não tem valor, e eu não sou, e a minha vida não tem sentido e eu não tenho valor. Ou seja, a gente busca encontrar o nosso valor e o sentido de viver em coisas criadas. Entendi. Isso pode se tornar um ídolo do coração. Entendi. Só que o ídolo, ainda que o objeto idolátrico seja uma coisa boa e certa, ele destrói. Por isso que Cristo falou o quê? Se você não me amar mais do que você ama a sua família, seu ministério, sua própria vida, você não serve para ser meu discípulo. Isso. Veja, ele não fala assim: se você não me amar mais do que a bebida, a cachaça, as drogas, a prostituição, ele só cita coisas boas. Sim. O que é ainda mais sutil e perigoso. Porque as coisas boas são boas, pô. Como é que você imagina que uma coisa boa pode ser uma coisa ruim? Pode ser um ídolo do coração, pode trazer morte, destruição ao invés de vida. Quando isso ocupa um lugar que só pode ser ocupado por Cristo. Isso falta à igreja, na sua pregação, no púlpito e no coração. Isso falta à igreja. A gente precisa, e a gente precisa como se né, a gente pudesse fazer muita coisa, mas a minha esperança é maior do que a minha capacidade. A gente precisa fazer alguma coisa para mudar isso. Entende? Para mudar isso, cara. Para né, assim, cooperar com o Espírito. Mas eu acho que a gente já está fazendo, porque nada começa grande, eu creio. Isso é um bom consolo. Isso é um bom consolo. Você está nessa luta já, mas você já está fazendo discípulos para poder chegar e fazer alguma coisa maior. Então, eu quero até falar em relação a essa questão do fazer discípulo. A escola, ela nasceu depois da minha conversão, né? Depois do pastor e tal. E eu comecei... Escola de ministérios. Escola de ministérios. E eu falei assim, eu tenho que passar isso para as pessoas. Eu fiquei igual a mulher samaritana, eu tenho que passar isso para as pessoas, eu tenho que compartilhar isso. E aí eu comecei assim, me encontrar com o pessoal às terças-feiras lá, de forma informal, lá na igreja. Aí foi o Reginaldo, aí foi trazendo outro, trouxe outro, até que não dava mais lá no espaço. Além disso, eu percebi a necessidade de sistematizar isso para se tornar uma coisa transferível. Uhum. Eu não queria só abençoar as pessoas ali, eu queria que elas fossem capazes de abençoar a outros. Né? E daí surgiu a ideia, né, da escola de ministérios. Eu criei a escola de ministérios para formar discipuladores. Pô, legal. Acho que eu sonhei alto demais, né? Meu plano era tipo, em 3 anos, eu ter discipuladores, já ter pessoas que poderiam me substituir na escola, né? Dar aula em outras igrejas e tal, levando lá o conteúdo da escola, mas eles ministrando. Esse é ainda meu sonho, né? Mas assim, eu pensei que fosse acontecer em 3 anos. Só não considerei a relação do discípulo com o Espírito Santo, né? Ou seja, não depende só da escola. Os discípulos precisam passar pelo processo. Sim. Viver aquilo, né? Não só entender, mas passar aquilo pelo coração e pela vida. Porque aí é produzido algo espiritual que fica e pode ser passado. E eu comecei assim com quem? Com aquele irmão que não era ninguém. A escola, né? Com aquele irmão que não era ninguém, forma de dizer, tá? Que não tinha... que não tinha influência nenhuma. Mas a minha ambição sempre foi... Ontem eu li isso... Paulo, ele fala em Gálatas 2, ele fala assim: eu vos anunciei o Evangelho, mas procurei fazer isso em particular, apenas com os mais influentes, para que o meu trabalho não fosse em vão. 3 coisas:
4, aliás. Ensinei o evangelho, em particular. Ele não fez isso para multidões, ele fez isso para grupos pequenos. Percebe? Uhum. Pessoas chaves, porque ele fala, procurei os mais influentes. Isso. Ele procurou pessoas chaves, para que o trabalho não fosse em vão. E eu fiquei pensando nisso, por quê? Como assim não fosse em vão? Então ensinar para pessoas que não são influentes é um trabalho em vão? Para o propósito e para a ambição paulina, não é que era em vão, mas se ele conseguisse, tipo, se eu conseguir tocar você, Sim. eu conseguir influenciar você, Sim. você já é influenciador de outras pessoas. Perfeito. Então, poxa, o resultado vai ser maior. Eu não preciso estar presente aqui. Isso aí. O meu ensino está presente. Eu não preciso estar presente eu não preciso estar presente na igreja do Reginaldo. O meu ensino está presente lá. Entendi. Entende? E assim, pode parecer muito prepotente o que eu vou dizer, mas eu vou falar assim mesmo. Eu tenho convicção, Léo, como disse Paulo, eu sei que eu em mim não sou nada, mas eu tenho convicção do que Deus me confiou. Uhum. Eu não posso negar isso por preocupação do julgamento alheio. Eu tenho convicção, não falo isso por nenhum outro motivo senão a própria verdade. Eu tenho convicção. Às vezes eu entro em crise e falo assim, por que o Senhor me confiou isso? Uhum. Pastorei uma igreja por quase 20 anos que nunca passou de 50 membros. Uhum. Né? Mas eu me via assim, ministrando sobre pastores, como foi com você e tantos outros. Sim. Que hoje são pastores, que hoje tem 500 pessoas. E aí Deus me fez entender o seguinte, que eu não seria um ministro de multidões, não seria, mas eu iria influenciar alguns que seriam. E aí eu intencionalmente, eu peço a Deus, eu procuro fazer esse tipo de conexão para encontrar essas pessoas, como disse Paulo, pessoas influentes para quê? Para que não é que para meu trabalho não seja em vão, ele não vai ser em vão como o de Paulo também não seria, mas para que ele prospere mais, entende? Porque meu irmão, vou falar para você, a concorrência é muito grande. O número de falsos profetas e falsos mestres é incomparavelmente maior do que os verdadeiros. Incomparavelmente. Então a concorrência é muito grande, a concorrência é muito grande. Então a gente precisa de remanescentes. Isso aí. A gente precisa de mais. Os verdadeiros mestres. Isso, como lá com Elias. E a escola de ministérios, eu criei ela com essa ambição. Entendi. Dela ser uma escola que reproduzisse não o meu nome, né, mas o ensino que o Senhor me confiou. Que Cristo confiou. E você acredita que o seu ministério, de fato, é influenciar, ensinar pessoas influentes. Isso. Pessoas influentes, e você se lideranças. Sente bem absolutamente. Tranquilo dentro meu dom é de mestre. Então, eu tenho o dom e estudei também para isso. Isso. Então, em razão disso, eu consigo ensinar para qualquer pessoa, qualquer nível, qualquer grupo. Porém, eu me sinto muito mais à vontade ensinando para pessoas mais maduras. Entendi. Muito mais à vontade. É muito nítido. Cara, muito legal. Muito nítido. Eu tenho um discípulo que é um pastor, ele foi pastor de uma grande igreja lá em Maricá, e ele tem um coração maravilhoso, humilde, ele assim, tem habilidade que eu não tenho, tem um coração ensinável. E aí, como a gente tinha fazia parte desse grupo do MAP, a gente ia para o Rio de 15 em 15 dias para ser ministrado pelo David Coffield, que era o pastor, o criador do MAP, né? E aí a gente ia no carro, dividia os carros, iam conversando daqui até lá. Saía às 6 horas da manhã e ia conversando daqui até lá. Os caras, e aí eu consegui, assim, o meu ponto alto era a viagem. Porque não era, você era a resenha. Eu consegui isso aí, eu conseguia ministrar para eles. E funcionou. Que maneiro. Esse pastor especificamente que eu estou falando aqui, foi um deles. Aí ele me chamou depois para dar a escola na igreja dele, dei a escola na igreja dele. As pessoas da igreja dele diziam:
pregação do nosso pastor mudou. O púlpito mudou. Léo, top. Eu fiquei, assim, acredite, eu fiquei muito mais feliz das pessoas verem isso nele pregando do que eu pregando lá. Entendi. Entendeu? Entendi. Muito mais feliz. E ele se tornou. Aí eu fui, minha esposa foi convidada para ministrar num trabalho missionário, que ela é missionária, aí uma conferência, alguma coisa assim, uma igreja que a gente nunca tinha ido. Aí ela foi, tal, depois dela ministrar, eu fui acompanhar, depois dela ministrar, o pastor foi, fez um lanche lá pra gente, e aí ele começou a falar desse pastor, sem saber que a gente se conhecia. Rapaz, tem um pastor lá em Maricá e tal. Cara, ele falou sobre ver Cristo nas Escrituras, tal. Eu falei, sério? Ou seja, ele já estava influenciando outros. Entende? Entendi. Essa é a minha missão e a minha ambição. Muito bom. Porque o trabalho vai continuar, mesmo que eu não continue. Ele vai funcionar onde eu não estou. Sim. Eu não preciso estar, nem posso estar, entende? Que foi o trabalho que Cristo fez, né? Ele prepara 12 e depois ele sai de cena e o nome dele permanece, o ensino dele permanece, mas quem está fazendo esse id aí são os seus discípulos. Bom, cara, muito, muito bom. Márcio, a gente está chegando no final. Eu queria que você deixasse aqui para a galera que vai ouvir aí e ver as suas redes sociais, onde o pessoal te encontra para poder te ouvir mais. Eu sei que você tem a escola de ministérios, né? Queria que você falasse também os seus livros, que eu sei que você tem alguns livros escritos, onde o pessoal pode estar encontrando isso, e você deixar aí e deixar uma palavra final para os ouvintes também. Bom, eu sou me considero um ilustre desconhecido, né? Eu assisti acho que quase todo, né, o podcast com o Reginaldo, né? Uhum. E aí você faz uma pergunta para ele, que eu acho que até mexeu com ele, né? Que ele, assim, por que você não é um cara conhecido, né? Algo assim que você pergunta e tal. No meio, né? Já que ele é assim, muito bom. Muito bom. Né? E a gente já conversou sobre isso, eu e ele. E eu sou uma pessoa socialmente ou pessoalmente tímida. Uhum. A minha personalidade, meu temperamento. Mas, em se tratando do ministério, não importa eu. Então, a minha intimidade desaparece e a autoridade, né? Mas eu sou horroroso para autopromoção. Horroroso para falar de mim, né? Sou muito, a não ser quando isso for útil para você, para alguém. Entendi. Né? Mas a gente tem a Escola de Ministérios, né? Ela foi criada em 2009. Ela tem 3 pilares: o conhecer, o ser e o fazer. O que você conhece sobre Deus, o que você é em Deus e o que você faz para Deus. A gente acredita que só existe um crescimento maduro se as 3 áreas são dedicadas, né? Aí, para a área do conhecer, a gente tem vários cursos. Para a área do fazer, a gente tem também outros cursos. E para a área do conhecer também. A gente tem um site, né, da Escola de Ministérios, www.escoladeministérios.mg.com.br. Lá tem os cursos, tem um conteúdo lá, tem livros também, e-book, né, livro digital. O Instagram da escola é Escola de Ministérios MG, e tem o meu Instagram pessoal, que é marciogonçalves.pr. E a gente tem algumas obras, né? Uhum. Alguns livros. O último livro que nós lançamos agora em janeiro chama-se Redescobrindo a Alegria da Salvação. É um livro que eu tenho certeza que vai abençoar os leitores. Ele é baseado na história de Davi, da queda e a restauração de Davi, é baseado na oração de Davi.
esse livro, ele nasceu, eu estava dando uma escola de liderança e eu ministrei sobre aquele assunto assim, por que Davi, como é que pode, ele foi profeta num dia e adúltero no outro, ele pecou mais do que Saul, mais do que Saul. Mas quando ele é restaurado, ele se arrepende, ele pede a Deus que lhe devolva não a salvação, e sim a alegria da salvação. Deus deixou de ser o centro da vida dele, a paixão suprema dele, a sua maior alegria, e isso tornou a sua alma faminta pelo pecado. É o que acontece. Entendi. E aí eu fiz um retiro depois dessa ministração, há 10 anos atrás, e do retiro eu coloquei no meu coração que eu ia escrever um livro falando disso, né? Como que a alegria da salvação é o poder de Deus, tanto para repulsar o pecado quanto para impulsionar a obediência. Quando Deus é o motivo pela qual você faz, a alegria em Deus é o motivo pela qual você faz alguma coisa, você recebe poder e Deus recebe a glória. Entende? Então, nós temos esse último lançamento aí, né? Temos também o livro A Queda, que é um livro que fala sobre o nosso pecado, né? A depravação, as consequências, os efeitos, tem alguma questão histórica e teológica sobre o pecado ali. Mas a tese principal dele é a seguinte: somente um pecador de verdade pode abraçar com a alma um Salvador de verdade. Ou seja, no livro eu faço você perceber quanto pecador você é, para preparar você para receber um Salvador realmente bom, né? Que é Cristo. E assim, a palavra, nesse papo que a gente teve aqui, eu quero deixar uma chave, né? Um ponto assim, uma verdade principal aqui, que eu acho que resume bem o nosso papo e tudo que eu tento falar e ensinar, né? De onde vem o poder, para lá irá a glória. De onde vem o poder, é para lá que irá a glória. De onde vem o poder para você fazer o que você faz? Para você ministrar, para você ensinar, para você ser pai, para você ser profissional, para você ser patrão, empregado, para você ajudar pessoas, para você fazer missões, evangelismo, qualquer coisa. De onde você acredita que vem o poder? Se você acredita que vem de qualquer lugar que não da glória de Deus, é para esse lugar que irá a glória. Mas quando você acredita de coração que o poder para você fazer o que você faz você depende da glória de Deus, é para lá que volta a honra, é para lá que volta a glória. Isso é um fundamento, Léo, que vai ajudar as pessoas a alinhar o coração e corrigir as motivações. Perfeito. Tá? Eu quero aproveitar e pedir que vocês, né, que vão estar ouvindo aí, se tornem um intercessor dessa paixão, desse zelo, para que isso aconteça, para que Deus desperte outras pessoas comprometidas com Deus, que compreenderam o Evangelho, né, e foram dominadas por Ele, né, para serem influenciadores, né? E conheça lá a escola lá, siga lá a escola lá. Com certeza. Tá bom? E foi muito bom estar falando de Cristo aqui contigo. Sem palavras para agradecer, privilégio mais uma vez te ouvir nesse uma hora que talvez nós tivemos aqui. Agradecer a galera aí do estúdio aí, estúdio Âncora, né? O Alex, que é o nosso representante do estúdio. Os magos. O Caio, o Vitinho, parceiro. E vocês que vão estar ouvindo aí o podcast, compartilhe, cara, porque é tanta riqueza que eu acredito que, além de riqueza, muito conteúdo para você ouvir
e com certeza praticar, porque tudo que o nosso mestre aqui falou é algo que é prático. Então eu peço, né, carecidamente, rogo-vos que você nos ajude a compartilhar esta bênção que foi revelada aqui para nós nessa mesa, e que, Márcio, você possa prosperar muito ainda no seu ministério e que Deus coloque pessoas influenciadoras para você influenciá-los. Amém. Eu quero em nome isso. de Jesus. Quero isso. Não é só engajamento não, pessoal, é missão. Isso é missão. É isso aí. Obrigado, cara. Tá bom, mano. Tamo Deus junto. abençoe sua vida.